Gênesis capítulo 32, versículos de 22 a 31. Peço ao irmão ou irmã que abra a Bíblia nesse texto e permaneça a Bíblia aberta, porque no decorrer da nossa palavra iremos ir várias vezes a esse texto. Abriram? Conservem aberto. Êxodo 32, a começar do versículo 22. E agora aquele nosso exercício de memorização. São 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas. Que durante a nossa pregação, nós vamos solicitar que os irmãos nos mostrem que decoraram bem. Uma de cada vez. Primeira palavra é eleitos. Queiram repetir? Eleitos. Outra vez. Eleitos. A segunda é remidos. Remidos. Outra vez. Remidos. E a terceira, herdeiros. Herdeiros. Outra vez. Herdeiros. A primeira. Herdeiros. A segunda. Herdeiros. A terceira. Herdeiros. Não precisa mais pregar, meu irmão. Mas vamos falar seriamente. E vamos orar. Nosso Deus, é grande a responsabilidade do teu servo. Cada vez que assoma este púlpito, teme e treme. Porque é o teu ministro, é o teu porta-voz. E isso constitui grande peso sobre os seus ombros. Por isso nós te pedimos, capacita o Senhor. Com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Abre os ouvidos dos teus servos. Penetra nos seus corações, para que sintam que a palavra que vai ser pregada vem de ti. E nós somos apenas intérpretes e intermediários teus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, porque o texto tem sido base de nossa reflexão nesse tempo todo, já do conhecimento dos irmãos. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Eu tenho de cor, eu acho que todos devem ter de cor. Como é que está escrito lá? Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, que mais? E nós vamos destacar desse texto, meus irmãos, apenas essa expressão. Filhos de Israel. Filhos de Israel. Queridas irmãs, diletos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filhos de Israel. Essa expressão é registrada pela primeira vez na Bíblia por Moisés, para se referir ao pedido de José aos seus parentes, que eram na ocasião em torno de 70 almas. Pela primeira vez, essa expressão aparece registrada por Moisés para se referir a esse pedido. Como nós podemos depreender em Gênesis capítulo 50, versículo 25, que vamos ler juntos. Mas antes vou pedir que distribuam os textos, né? O pastor esqueceu-se. Onde é que estão os textos? Eles costumavam ficar bem na ponta de todos os bancos.
Todos prontos? Como dissemos, meus irmãos, essa expressão filho de Israel aparece pela primeira vez na Bíblia, registrada por Moisés para se referir ao pedido de José aos seus parentes que estavam com ele lá no Egito. Diz assim o texto, Gênesis 50, 25, que vamos ler juntos. José fez jurar filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaac. Aí é a primeira vez que aparece essa expressão, filhos de Israel. E então, depois do falecimento do próprio José, interessante, quando já os parentes dele somavam-se milhares e milhares, como lemos em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Leamos. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. É a segunda vez que aparece essa expressão, filhos de Israel. E então, ela aparece em registros relacionados com o próprio Deus. Agora, a expressão está relacionada com a presença e os atos de próprio Deus, como vemos em Êxodo, capítulo 2, versículos de 23 a 25, que leiamos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E agora aparece como o fato que Deus, ele mesmo, notou essa expressão, que designavam um povo escravo lá no Egito. Então, apareceu até aí, já em referência ao próprio Deus. E então, meus irmãos, isso é muito interessante. Daí por diante, Deus mesmo é que passa a usar essa expressão, essa denominação, para designar aquele grupo de escravos que ele iria retirar com mão forte do Egito. Isso é muito importante. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Depois, em Êxodo, vamos ver, em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 10. Vamos ver. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Venha agora e te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora é Deus que está usando essa expressão para designar aquele povo. E esse passou a ser o tratamento de preferência do próprio Deus para designar aquele grupo. Isso é muito interessante. Deus passou a chamar aquele grupo de filhos de Israel, com uma particularidade muito relevante. Presta atenção. Deus passou a usar, a designar aquele grupo de filhos de Israel com uma particularidade muito interessante. Além de ele emprestar o sentido histórico a essa expressão, ele passou também a emprestar uma forte conotação teológica. Quando ele se refere aos filhos de Israel, não está apenas se referindo a um grupo, mas ele está falando a respeito de um grupo que tem uma atenção especial dele, por motivos teológicos, por motivos dele. É muito importante. E nós procuraremos provar, meus irmãos, essa afirmação durante esse estudo.
que vamos subordinar ao tema. Os filhos de Israel, segundo Deus. Você pode repetir? Os filhos de Israel, segundo Deus. Nós sabemos que os historiadores, os teólogos, os biblicistas, aqueles que se ocupam da Bíblia, né, tomam esse texto ou essa expressão no sentido histórico. Mas Deus empresta um sentido, uma conotação teológica. É isso que nós vamos procurar provar. Quem são, segundo Deus, os filhos de Israel? Quem são, segundo Deus, os filhos de Israel? E agora os irmãos vão me ajudar. Primeiramente, os filhos de Israel são os seus eleitos. Para Deus, os filhos de Israel são os seus eleitos. Voltemos ao texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 10. Vamos rever. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 2 vezes. E para que não houvesse dúvida, Deus colocou essas 2 expressões juntas. O meu povo, os filhos de Israel, o meu povo, o meu povo. Então, segundo Deus, os filhos de Israel são os seus eleitos. Os seus eleitos. E também, meus irmãos, no capítulo 6, versículo 7. Vamos ler. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro das cargas do Egito. O nome Israel foi dado pelo próprio Deus a Jacó, depois da sua experiência no Val do Jaboque. A mudança de nome representa a transformação do caráter de Jacó. Como os irmãos devem saber, Jacó significa suplantador, porque gêmeo de Esaú, ao nascer, segurava o calcanhar do seu irmão. E já adulto depois, o enganou várias vezes. Esse era o nome dele, o suplantador. Mas depois daquela experiência com Deus, este lhe mudou um nome para Israel, que significa o homem que luta com Deus. Um homem que luta com Deus. Vamos ver essa experiência, meus irmãos. Agora, o livro de Gênesis, que nós já abrimos, livro de Gênesis, e eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhar. Gênesis, capítulo 32, a começar do 22. É importante que os irmãos tenham esta parte da Bíblia aberta. Em Gênesis 32, a partir do 22, vou ler e os irmãos vão acompanhar silenciosamente. Falando de Jacó. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Respondeu-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali.
Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Paremos aí, irmãos, e vamos fazer uma reflexão muito importante em torno desse texto, dentro da conotação do que nós estamos dizendo nesta manhã. Diante dessa simbologia da experiência no Val de Jaboque, podemos dizer, irmãos, que há 3 sinais que identificam o eleito. Vamos prestar atenção, é muito importante, para mim e para você. Dentro dessa simbologia, que está no contexto desta experiência do Val de Jaboque, nós podemos retirar, meus irmãos, ou aprender quais são os 3 sinais que identificam o eleito. O primeiro, o encontro pessoal com Deus. Você pode repetir? O encontro pessoal com Deus. Jacó tinha despedido tudo. Estava sozinho. Provavelmente para pensar, como é que eu vou fazer para me encontrar com meu irmão? E surgiu um homem. Aparência de homem. Costumam dizer os teólogos e os estudiosos da Bíblia que isso é uma teofania. Teofania. Teofania é uma manifestação visível ou audível de Deus, ou ambas. Deus se manifesta, ele aparece. Por exemplo, uma teofania de Deus, lá no deserto, é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Representa Deus. A voz de Deus lá no meio da sarça ardente é uma teofania. Deus não tem aparelho fonador, mas ele falou. E aquele apareceu na pessoa de um homem. Aquele homem era o próprio Deus. E historiadores mais profundos dizem que era a segunda pessoa da Trindade. Seria a segunda pessoa da Trindade. O homem seria o filho do homem. Veio lutar com ele. Então, meus irmãos, uma prova de que a pessoa é eleita é, primeiramente, o seu encontro pessoal com Deus. E fazemos aqui uma observação. Eu disse pessoal, cada um tem a sua experiência com Deus. A de Paulo foi espetacular. A de Lídia, silenciosa, calma. Eu não tenho a mesma experiência de você. E você não tem a mesma experiência. Cada um tem o seu encontro pessoal com Deus. O segundo sinal que nós vemos nesse simbolismo é o do toque de Deus, como evidência desse encontro. O toque de Deus. Não houve um toque. O homem não tocou nele. E a impressão daquele toque não ficou para toda a vida. Com Jacó, diz o texto que ele manquejava quando saiu de lá, provando que ele tinha sido tocado pelo homem. É perceptível quando a pessoa tem um encontro com Deus. Vejamos a experiência de Moisés. E os irmãos vão acompanhar a leitura no texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 29 e 30. Leamos. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Meus irmãos, como nós dissemos, é perceptível quando a pessoa tem um encontro com Deus. Visível, como foi com Jacó e com Moisés, e evidente, como foi com os apóstolos. Como lembro no texto de Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles estavam com Deus. São esses 3 sinais que são evidência de que a pessoa é uma pessoa eleita. Primeiro, o encontro pessoal com Deus. Segundo, o toque de Deus. Terceiro, a certeza da salvação. E vamos ao texto de Gênesis. O texto de Gênesis, capítulo 32, versículo número 30. 32, 30, diz assim: aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi Deus da face e a minha vida foi salva. Israel e Jacó só disse isso depois do seu encontro com Deus. A minha vida foi salva. Eu tive um encontro com Deus e a minha vida foi salva. O eleito tem a certeza da sua salvação, não porque a merece, mas porque Deus o poupou da morte eterna, aplicando nele o sangue de Jesus. É o que declara Pedro lá no texto que nós vamos ler, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí estão os 3 sinais que evidenciam quem é eleito, que identifica o eleito. Primeiro, o encontro pessoal com Deus. Segundo, o toque de Deus. Terceiro, a certeza da sua salvação. Já basta pararmos aqui mesmo, já teremos muita lição. Mas vamos adiante, né? Tudo aconteceu porque Cristo derramou seu sangue na cruz por nós. É o que nós dizemos nessa poesia. Que eu seja pecador é fato certo, merecedor da eterna maldição. Mas o Senhor tirou-me desse aperto no decreto divino da eleição. Pois Cristo, com seu sangue lado aberto, ganhou por mim eterna redenção. Meu pecado, por ele foi coberto, dando a seu Pai total satisfação. Nada e ninguém me pode condenar, nem a eleição divina contestar, pois o juiz supremo me aceitou. Estou livre do mal e da desgraça, não por mérito meu, mas pela graça, pois no seu Filho Deus me perdoou. Segundo Deus, quem são os filhos de Israel? Primeiramente, segundo Deus, os filhos de Israel são os seus eleitos. E, em segundo lugar, são os seus remidos. São os seus remidos. Ele disse isso em várias ocasiões, mas nós escolhemos o texto mais específico de Miqueias, capítulo 6, versículos 3 e 4, que nós vamos ler. Povo meu, que te tenho feito, responde, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e está falando ao seu povo. Deus explícita expressamente diz àquele povo que ele remiu o povo do Egito. Então, os filhos de Israel são os remidos de Deus, são os seus remidos. Dura era a situação dos filhos de Israel no Egito naquela época. Sofriam escravidão tirânica. E o povo clamou ao Senhor por liberdade, por livramento. E o Senhor ouviu
e disse através de Moisés que iria livrar o seu povo, o que de fato ocorreu. O Senhor cumpriu aquela promessa. Ele libertou o seu povo, os filhos de Israel, da escravidão do Egito e o conduziu com braço forte à terra prometida. Também nós, irmãos eleitos do Senhor, que nos fez povo seu, fomos por ele remidos da escravidão, do pecado e da morte, com eterna redenção. É o que declara Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu nome, no qual temos a remissão dos nossos pecados. A redenção dos filhos de Israel custou-lhes, meus irmãos, uma peregrinação pelo deserto por 40 anos por causa da sua rebeldia. Custou-lhes. Contudo, meus irmãos, a nossa redenção foi de graça. Não nos custou nada, mas teve um alto preço para o Filho de Deus. Foi um preço incalculável. Um preço incalculável. Não há na linguagem, na experiência e na ciência humana condição nenhuma de avaliar esse preço, porque foi um preço, uma experiência única, só de Jesus. E como em Jesus tudo é infinito, o seu sofrimento também foi infinito. Ele levou sobre si o pecado de todos nós, inclusive o meu e o seu. Levou sobre si, meus irmãos. Não podemos calcular o quanto Jesus sofreu. Não temos condições. Diante dessa realidade, a nossa atitude mais sensata seria a daquele leproso grato, que, segundo o texto, sentindo-se curado, voltou, e diz o texto, que ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Diante dessa realidade, meus irmãos, de que estamos remidos para sempre, porque Cristo pagou o preço por nós, a nossa atitude deve ser essa. Colocar-nos diante dos pés de Jesus, genuflexos, dizendo, Senhor, só todo o tempo. É difícil também calcular o amor de Jesus. É um amor incompreensível, como dizemos nesta poesia. Foi neste mundo triste e deformado, no meio dessa gente corrompida, desfigurada pelo vil pecado, que Jesus veio sem achar guarida. Nasceu, viveu, morreu, foi imolado, doando inteiramente a sua vida. Foi como réu maldito condenado por esta humanidade tão perdida. Como se pode amar o ser tão abjeto que é esse homem, fazer dele objeto do seu amor? Será isso possível? Amor igual a esse não existe. Somente Cristo a amar assim persiste, com um amor para nós incompreensível. Os filhos de Israel, segundo Deus. Quem são os filhos de Israel, segundo Deus? Nós consultamos Deus, interessante, né? Para saber. E pelo que ele diz, e pelo que diz a sua palavra, segundo Deus,
Os filhos de Israel são primeiramente os seus, em segundo lugar os seus, em terceiro lugar os seus. Em várias ocasiões ele prometeu dar àquele povo uma terra que mana leite e mel. Os irmãos sabem disso, né? Muito bem, Deus prometeu. Então, aquele povo eleito, aquele povo remido, seria também um povo herdeiro de uma promessa, de uma herança dada pelo próprio Deus. Desde o início de sua conversa com Moisés, no meio da sarça ardente, ele falou a respeito dessa terra, que prometeu então dar ao seu povo. E o Senhor agora iria cumprir esta promessa. Mas observamos, meus irmãos, de todo o relato do livro do Êxodo, que a posse definitiva dessa herança custaria duas coisas para o povo em marcha. Duas coisas. Para que o povo em marcha pudesse alcançar definitivamente a herança, lhe custariam duas coisas. Paciência e luta. Paciência e luta. Paciência, porque por causa da sua rebeldia, eles deveriam de esperar 40 anos peregrinando por duros e difíceis caminhos. Luta, porque teria de desapossar os habitantes da terra para ter posse definitiva dela. Mas Deus sempre prometeu estar com o seu povo em todas essas circunstâncias. Nós somos também, irmãos, herdeiros de semelhante promessa, a mansão celestial. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Bem claro, há uma parte que nos cabe. E Romanos 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Da mesma forma, meus irmãos, para alcançar definitivamente essa herança, teremos de percorrer longo, duro e difícil caminho, o que vai exigir de nós muita paciência. Como temos dito nos estudos que vivemos encetando, a caminhada por este mundo não é fácil. É dura, é difícil. Somos o povo de Deus em marcha, mas uma marcha muito dura, irmãos. E teremos outros, sim, meus irmãos, de enfrentar muitas lutas durante a nossa caminhada. Mas o próprio Jesus nos disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os filhos de Deus, os filhos de Israel, segundo Deus. Quem são os filhos de Israel, segundo Deus? Primeiramente, são os seus eleitos. Mas nós aproveitamos a experiência do Val de Jaboca para mostrar quais são os eleitos, quais são os sinais que identificam o eleito. Encontro pessoal com Deus, o toque de Deus e a certeza da salvação. Em segundo lugar, segundo Deus, os filhos de Israel são os seus remidos. Entre eles nós, né? E por fim os seus herdeiros. Agora perguntamos, segundo Deus, quem são hoje os filhos de Israel? Quem são? Pedro responde, o próprio Deus responde. Deus sempre responde, irmão. Quando é com ele, ele responde. Deus responde por sua palavra inspirada a Pedro, que foi dirigida aos crentes da dispersão.
Se os irmãos foram logo no início da primeira carta de Pedro, vão verificar que ele escreveu a carta aos crentes da dispersão. O que é dispersão? A dispersão é constituída daqueles cristãos que se espalharam pelo mundo todo. Então nós estamos no meio deles. Nós somos também da dispersão. Os cristãos espalhados para o mundo todo. Então, essa palavra de Deus, inspirada a Pedro, também se aplica a nós, irmãos. Vamos ler o texto. Em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vamos ler com bastante ênfase, porque é aplicada a nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa lei. Antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essas palavras se aplicam a todo crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, poderemos relembrar aquelas palavras de Paulo, que já lemos, que estão lá em Colossenses 1, 13 e 14. E vamos ler com bastante ênfase, meus irmãos. Colossenses 1, 13 e 14. E se fecha tudo que dissemos. O que é que diz Paulo lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos remissão nós. Essa é a nossa experiência, meus irmãos. Nós éramos escravos. Escravos do pecado, da morte, do medo. E Deus, na sua misericórdia, olhando para nós, seres abjetos desse mundo, teve misericórdia de nós. E nos tornou seus eleitos, seus remidos e seus herdeiros. Essa é a minha experiência, que nós vamos contar em versos. Se for a sua experiência, ao final, diga amém, mas diga amém bem firme, de convicção. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Que me escondo pequenino entre a gente sem nome e sem valor. Quem sou eu? Na poeira do destino, verme da terra imunda, sem calor. Quem sou eu? Pedra opaca, fraco sino, harmonia sem som e luz sem cor. E quem sou eu ante o poder divino? 1000 vezes nada, inútil pecador. Mas Jesus me tomou nos ternos braços e me envolveu em seus muito santos laços, tirando-me do meio ao povaréu. Quem sou eu? Digo agora, por mim, nada. Porém, com Cristo, a vida transformada, meu nome tenho inscrito lá no céu. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Deus os abençoe.